A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar lendo uma palavra que está no livro de Daniel, capítulo 6, e o título diz Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o povo. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha só a importância, né, da gente se destacar no meio de multidões, pela nossa fidelidade com Deus. Então, olha só como é importante você ser sempre a mesma pessoa, né? Em todo lugar que você estiver, você tem que fazer a diferença. Daniel, ele foi separado ali pelo rei Dario para ser um dos 3 presidentes um dos 3 príncipes, perdão, que está ali acima daqueles presidentes, 120 presidentes que o rei Dario constituiu ali separou para estar cuidando do reino, né? Do palácio, as coisas do palácio e tudo. E Daniel foi um dos 3 príncipes a governar ali, a cuidar daqueles, a comandar aqueles presidentes. Mas olha só, a palavra do Senhor fala que Daniel, ele era diferente no meio de todos aqueles homens. Então isso incomodou aqueles homens, porque viram que havia algo diferente em Daniel. E a palavra do Senhor fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Glórias a Deus. Que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Ele habitava na vida de Daniel. Então isso incomodava aqueles homens. E aqueles homens procuraram achar, né, alguma coisa ali em Daniel para acusar ele, porque eles invejavam Daniel, invejavam quem Daniel era. Daniel chamava atenção porque
ele era diferente, né? Ele não fazia o que todos faziam. Ele, em meio a muitas pessoas, ele se destacava. E aqueles homens, não tendo do que acusar Daniel, eles combinaram. Então vamos fazer assim. Já que a gente não acha culpa nenhuma, nenhuma culpa nele, vamos então conversar com o rei. Aí combinaram, né? E foram lá falar com o rei Dario. Que o rei Dario assinasse ali um decreto para que no espaço de 30 dias, qualquer pessoa, qualquer homem ali, que fizesse qualquer petição a qualquer Deus, né, e se prostrasse diante de qualquer outro Deus, que não fosse o Deus do rei Dario, e se não se prostrasse ali, né, diante do rei Dario, que esse homem seria lançado na cova dos leões. E Daniel, quando soube deste edito, a palavra do Senhor fala que Daniel entrou no seu quarto e ele foi fazer o que ele já fazia de costume. Ele foi orar. E por 3 vezes no dia, Daniel ele se colocava de joelhos e fazia a oração dele. Falava com Deus dele, né? O Deus vivo. E aqueles homens, eles ficavam o tempo todo observando Daniel. Que eles queriam, de alguma forma, prejudicar Daniel. E então eles viram que Daniel estava orando, né, orando ao seu Deus. Aí foram até o rei Dario e falaram, né, rei, o senhor assinou um decreto, né, que no espaço de 30 dias não era para ninguém, né, fazer, se alguém fosse pego fazendo alguma petição, qualquer outro Deus, né, que se não rendesse aos teus pés também, rei, se não adorasse o Senhor, que fosse lançado na cova dos leões. Aí o rei Dario falou, sim, foi isso mesmo. Então, rei, Daniel ele foi pego orando, fazendo orações e súplicas, né, ao seu Deus. Então agora o Senhor não pode revogar aquilo que o Senhor já assinou. Então agora vai ter que jogar Daniel na cova dos leões. Só que o rei Dario, ele sabia quem era Daniel. Ele sabia que Daniel tinha uma boa índole, né? E a palavra do Senhor fala que o rei Dario muito se turbou o coração ali na hora, se entristeceu. Mas, como ele já tinha assinado, não poderia voltar atrás. Então mandou que lançassem Daniel na cova dos leões. E aí ele falou para Daniel, né, Daniel, que seu Deus te livre, né, desta cova. E ali a palavra do Senhor fala mais para frente que naquela noite o rei Dario ele não dormiu, ele não comeu nada, ele ficou em jejum e ficou ali e muito inquieto. Creio eu que naquela noite ele estava pedindo até para Deus, mesmo sem conhecer o Deus de Daniel, mas ele pedia para Deus de Daniel livrar Daniel da cova dos leões. E no amanhecer, ele foi até a cova, né? E falou ali, Daniel, acaso o seu Deus te livraste? Glória a Deus, aleluia, e Daniel falou, rei, vive para sempre. O meu Deus, ele me livrou, porque não foi achado culpa nenhuma em mim. Meu Deus do céu, olha só, irmãos. Daniel foi jogado na cova dos leões e não sofreu nenhum dano, nem um fio de cabelo foi arrancado da cabeça de Daniel. E o rei Dario, ele muito se alegrou por saber que Daniel estava vivo. Glória a Deus, aleluia. Então, entenda, irmãos, podem tentar te prejudicar, né? Os invejosos. As pessoas invejam mesmo, né? Quando você é diferente, você se destaca no meio de todos. Porque hoje em dia o que a gente mais vê é pessoas imitando outras pessoas, né? Fazendo o que todo mundo faz. Eu quero ser famosinho, eu quero ser igual todo mundo é, né? Eu quero me destacar, quero chamar atenção. Irmãos, se for para chamar atenção, que você chame atenção pelas suas boas atitudes, por boas obras, por bom caráter. E por muitas vezes você, na frente, né, das pessoas de Deus, você é uma coisa. Dentro da igreja, você se mostra uma coisa. Às vezes
No seu trabalho, você é uma pessoa, fora é outra. Então, as pessoas muito observam você. Então, se você é a mesma pessoa em todo lugar, com certeza você vai ser destacado e observado. Se você é bom, se você é ruim. Né? Se você se deixa se levar pelas pessoas, ou se você é a mesma pessoa todos os dias. Então, que você seja fiel a Deus em todo o tempo, em todo lugar que você entrar, que você faça a diferença. Por mais que muitos estão se corrompendo, faça você a diferença. Você que profere o nome do Senhor Jesus, que você fala que você é de Deus, fala que você serve a Deus, que o teu coração está em Deus, você não precisa estar falando que você é cristão. É pelas suas atitudes, pelos seus testemunhos que você vai mostrar quem verdadeiramente você é. Deus, ele não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, né? Ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas ele não permitiu que os leões devorassem Daniel. Então, muitas vezes, o Senhor, ele permite você entrar em situações, você, pelas suas atitudes, o Senhor, ele vai permitir você, entrar ali, estar em certas situações, para ver se realmente você é aquilo que você fala. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus e aleluia. Às vezes o Senhor te coloca em lugares e fica te observando. Deixa eu ver se ele vai ser fiel a mim, se ela vai ser fiel a mim, ou se ela vai se corromper, ou se ele vai se corromper. Às vezes o Senhor permite te colocar em lugares para ver se ali você realmente está liberto. E muitas vezes você deixa a desejar, né? Muitas vezes muitos estão falando, proferindo palavras, né? Palavras torpes, palavras feias, estão falando mal dos outros, estão falando palavrões, estão contando piadinha suja, né? E você ali acaba entrando naquele ritmo. Aí começa a rir, começa a achar graça, e pensar que não, daqui a pouco você está fazendo igual. Pessoas falando coisas que não deveria fazer, que não deveria falar, e de repente você está ali. Então, irmãos, aprende uma coisa. Aprende a entrar e aprende a sair. Né? Aquilo que você fala, com as suas atitudes, você tem que mostrar se realmente é aquilo que você falou. As pessoas, infelizmente, muitas vezes falam, não, eu sou certinho, eu ando certo, eu não peco, eu não erro, eu não faço nada de errado. Mas, quando você está em meio a multidões, quem é você? Quem é você? Quem é você? Então, não é o lugar que vai fazer a diferença. É você, onde estiver, que vai fazer a diferença. É você. Amém? Daniel, ele dava bons testemunhos. Talvez podia ser que ele passasse o dia ali, né, fazendo o serviço dele, talvez que ele não abrisse a boca. Mas as atitudes dele demonstravam que realmente ele era diferente. Então, se for para ser diferente, irmãos, que seja para ser como Deus quer que você seja. Daniel, ele foi muito invejado, por isso desejaram o mal dele. Então não importa, às vezes acham que você quer ser, você quer se aparecer, né? Falam que você é isso, que você é aquilo. Não importa. O que importa, irmãos, é você saber entrar e saber sair. E Deus vai sempre te abençoar. Porque a palavra do Senhor fala que o rei Dario, né, após ver que Daniel estava vivo, não foi comido pelos leões, ele mandou que jogassem todos aqueles homens que acusaram Daniel. Daniel era inocente, não tinha do que ser acusado. Mas aqueles homens quiseram condenar Daniel. E todos eles foram jogados dentro da cova dos leões. E ali eles foram devorados, não só eles, mas eles e toda a família. Toda a família, mulheres, crianças.
né? Os homens todos. Então, olha só. Então, se alguém tenta fazer o mal para alguém, essa pessoa que fez o mal, que tentou e fez o mal ali, ele vai ser prejudicado, automaticamente prejudica a família toda. Agora, se faz o bem, consequentemente, ele vai ser abençoado e a família toda vai ser abençoada. E a palavra do Senhor fala que Daniel, ele prosperou muito. Então, se ele já fazia o certo, ele continuou fazendo o certo. Ele continuou fazendo o que ele já fazia. Então, que a gente venha, em nome do Senhor Jesus, né, ter o coração bom, os olhos bons, e que Deus possa confiar em mim, confiar em você. Que Deus possa nos colocar em lugares com pessoas, sabendo que lá nós não vamos, né, envergonhar o nome de Deus, mas que em todo tempo, em todos os lugares que a gente tiver, que a gente venha dar bons testemunhos através das nossas atitudes. Amém? Fique com esta palavra. Depois você abre lá no livro de Daniel, capítulo 6, e lê o capítulo todo. Essa palavra aqui é linda. É muito bom você ler a Bíblia. E é bom você ler mais também para entender. E lá você vai ver como Daniel, ele continuou sendo abençoado por Deus, porque ele não negou o nome do Senhor. Ele continuou fazendo aquilo que ele já fazia. Ele orava e dava honra para o Deus Todo-Poderoso, o único Deus digno de ser adorado e exaltado. Vou estar orando pela tua vida. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e eleve o teu pensamento a Deus, amém? Altíssimo Deus, eterno Pai, Deus bendito e Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus e Deus da terra, o único Deus digno de ser adorado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego esta vida nas tuas mãos. Senhor, eu não sei se essa pessoa está sendo vítima, Pai, de alguma inveja. Eu não sei, meu Deus, meu Pai, se essa pessoa está sendo vítima de alguém que está querendo prejudicar ela. Mas eu te peço, Pai, que mesmo com tudo que estiver acontecendo, que esta pessoa, meu Pai, continue, meu Deus, sendo fiel a Ti, sendo obediente a Ti, não deixando se contaminar com as atitudes dos outros. Abençoa, Senhor, esta pessoa, a casa e a família. Abençoa o dia, Pai, desta pessoa. E continue, Senhor, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, te agradeço, meu Deus, meu Pai, por esta rica oportunidade de poder estar ministrando a Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que essa palavra, meu Pai amado, entre nesses corações e que venha surgir efeito e resultado. E que essa pessoa venha aprender cada dia mais a se achegar a Ti e continuar, meu Deus, na Tua presença, fazendo o Teu querer, porque assim ela sempre será abençoada. Em nome de Jesus, porque aquele que ouve e obedece à voz do Senhor será abençoado. Em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Entrego todos nas Tuas mãos. Abençoa a casa e a família desta pessoa. Em nome de Jesus, amém. Fique com esta palavra, que Deus abençoe a sua vida grandemente.